Olá, o meu nome é Ivan, mas a minha família sempre me chamou de Ivanzinho. E pensar que hoje eu tenho 39 anos e quase 1,90 m de altura. Nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, e aos 10 anos, no 1995, vim morar na Europa com a minha família. Fiz o estudo na Itália e aos 25 anos eu decidi de morar na Inglaterra, onde fiquei por 6 anos. Em 2017 voltei aqui para a Itália. Sempre trabalhei na vida. Já atuei no mundo da moda, em lojas como diretor, vendedor, visual merchandising, entre outras coisas, mas, acima de tudo, sou um criativo. Sou escritor, tenho 2 livros de poesia publicados em inglês e um romance também em inglês que saiu o ano passado, em abril, pela editora inglesa EAF. Por muitos anos, esqueci completamente que eu era brasileiro. Sim, é verdade. Isso porque quando cheguei aos 10 anos, tive que tornar italiano, mas sobretudo europeu, esquecendo minhas raízes e a língua. E é por isso que o meu português tem esse sotaque completamente diferente, mas europeu. E principalmente eu acabo misturando muitas palavras. Mas estou tentando melhorar, né? Olha isso. Mas estou tentando melhorar. 2 anos atrás decidi, não, sou brasileiro. Preciso recomeçar de zero. E comecei a minha busca, tanto pela cultura brasileira quanto pela língua, mas principalmente pela cultura brasileira na Europa. Uma cultura que muitas vezes é envolta em mitos, ilusões, e principalmente para os imigrantes brasileiros que estão chegando agora na Europa. É por isso que eu criei esse programa. Este show é para todos vocês, para ajudar a começar e a enxergar a realidade de viver na Europa. Todos os meus convidados são pessoas que vivem na Europa, pessoas comuns, que têm diferentes trabalhos e experiências de vida. E vão compartilhar as suas histórias para dar a vocês a clareza necessária para realmente viver na Europa. Então, está preparado? Senta-se. Aperta o cinto, porque estamos prestes a decolar rumo à Europa. Bem-vindo para Bora pra Europa. Você falou, você falou o quê? Você falou, Bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa, com Ivanzinho Carioca. Bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa, com Ivanzinho Carioca. Bem-vindos a todos a Bora pra Europa comigo, Ivanzinho. O show onde nós brasileiros na Europa te contamos o louco de viver na Europa. Então, deixa eu explicar como vai ser esse show. As regras são que todas as semanas temos convidados conterrâneos brasileiros que vão prometer de dizer a verdade sobre a própria experiência de vida na Europa. E não vamos só falar das coisas lindas, maravilhosas, das bolsas do carro e tudo isso, mas vamos falar também da dificuldade, das oportunidades e dicas para você que está pensando de vir na Europa, mas também para você que mora na Europa e diz: ai meu Deus, eu sou sozinho, não sei nada. Mas também para você que, como eu, chegamos de menininho na Europa e não temos noção da dificuldade de ser imigrante. Spoiler, como você já tem percebido, o meu português é uma mistura de gringo e exótico. Tá gostoso demais. Então, vamos começar. Hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa. Eu acho aquilo que ele faz de trabalho é muito bacana. É um artista, mas faz também outras coisas. Ele está na Europa de 7 anos e meio. Nesse momento ele está vivendo na linda e fria Inglaterra. Então vamos fazer um aplauso enorme para o Leo. Seja bem-vindo, Leo. Muito obrigado, Ivanzinho. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de verdade, de verdade. É Eu um também. prazer para mim. Eu também. Então, Leo, vamos começar. A gente tem que fazer o juramento, tá? Ok. Porque esse daqui é um juramento, eu quero só a verdade. Olha que eu consigo ver pessoa que diz mentira. Conte comigo. Então, mão no coração e vamos. Leo, você vai dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade?
Eu vou dizer a verdade, toda a verdade e nada mais além da verdade. Isso, bem, então começamos. Então, Leo, você tá 7 anos e meio na Europa. Sete anos e meio. Qual foi aquele evento quando você estava no Brasil? Porque se eu não erro, você é de Porto Alegre, né? Isso Ou- mesmo, sou de Porto Isso. Alegre. Qual foi aquele evento que você disse, sabe o quê? Pego o avião e vou para a Europa? Ok, essa história aí é muito interessante. Bom, pelo menos pra mim, né? Sempre quando eu pego eu mesmo me lembrando do que me fez pensar em me mudar pra Europa, eu penso assim, nossa, que coisa. E na verdade, isso foi bem. ah, Eu, eu, eu- e foi logo após conhecer a minha esposa, porque eu nunca Hum, saí de Porto Alegre. Eu nunca saí de Porto verdade? Alegre. Até os 28 anos, até os 29, eu era tipo assim, eu era só Porto Alegre. Uau! Central, no máximo assim, uma viagenzinha de 30 minutos de carro ou ônibus, e era isso. Só que a minha esposa, ela era filha de engenheiro civil, então ela viajava muito pelo Brasil. Hum, E eu conheci ela, e ela tinha um irmão que morava na Itália. E ele pegou e tinha dito assim, não, você tem que vir para Europa para ela. Na época a gente era só namorado. claro, E claro. ela pegou e disse assim, não, você tem que vir. E aí acabamos que ela pegou e decidiu não vir porque ela descobriu após 2 meses que ela estava grávida, né? Ah, A coisa foi rápida, foi intensa, foi como muito diria. intensa. É, pois é. E aí, aí ela resolveu ficar, né? Só que assim, a gente foi levando a vida com criança pequena, a gente conseguiu uma casa e depois a gente acabou vendendo a casa. Teve algumas situações estressantes que ocorreram na época. Ela pensou durante esse período em vir para Itália, né? Uhum, E a gente pegou e depois, isso já era um momento que a gente estava meio separado e aí depois a gente voltou de novo. tá. E daí a gente pegou, vendeu a casa, porque era uma casa que estava dando muito estresse. Parecia que a energia, eu acho que tu sabe muito bem, né, Ivanzinho? Às vezes quando a Verdade, energia não bate com o lugar é complicado. é E complicado sim. aí o que a gente decidiu? Compramos um apartamento. Na verdade, a gente teve que morar um ano ainda com os nossos pais numa novela. Sabe como é que é? Morar com os pais depois de certa idade. Sim, mas posso só imaginar, posso só imaginar. É, acabamos pegando essa casa, ou apartamento, na verdade. E aí, nesse período, as coisas estavam relativamente bem. A gente já começou a analisar uma possibilidade, talvez, de ir para o Canadá, porque eu Tá, estava fazendo fisioterapia, e aí eu pensei, bom, o Canadá pode ser uma opção para aprender inglês, tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, foi baixando um pouco aquela energia, porque a gente não tinha aquela condição financeira, né, para claro, ir para um imagino. país novo. E aí aconteceu ainda mais numa situação onde não tinha ninguém lá que a gente conhecesse. E aí o que aconteceu foi uma situação onde a gente estava morando numa área e essa área estava se tornando muito violenta e um dia ela foi assaltada e ela apanhou durante o assalto. Ah, meu Deus. Foi bem complicado e ela ficou bem chateada. E logo depois, umas 2 semanas depois, não sei se tem problema falar, mas teve uma situação onde tinha uma organização lá criminosa Uhum, e sei. eles mataram uma pessoa bem perto de onde a gente morava, com Ai, tiros no rosto mesmo. tiroço. Ai, Só que assim, ó, e a gente já com duas crianças pequenas. E claro. aí a gente ficou pensando assim, pá, a vida é essa vida que a gente vai dar para as crianças, né? E aí nisso meu cunhado, que já aí no caso a minha sogra e meu outro cunhado decidiram ir para a Europa, morar aqui na Inglaterra, Uhum, porque ele daí já tinha se mudado para Inglaterra. tá. Eles pegaram e ficaram insistindo, não vem, vem, aproveita agora, vocês ainda têm energia? Tá, vamos lá. Vendemos o apartamento em coisa de 6 meses, tomamos a Uhum. decisão e aí nos mudamos primeiro para Itália. Na Itália, aí, tá, bom, aí foi esse momento, né? Que foi a situação da violência onde a gente estava morando. E era uma região boa, para ser sincero. Não era uma região assim, perto do Moinhos de Vento de Porto Alegre, que é uma Sim, região sim, sim, assim, sim.
bem gostosa de morar. Muitas Sim, pessoas até falam assim, isso aí tipo é uma Europa no meio de Porto Alegre. Mas, claro. mas não é. Era um Não pouco era mais assim, não. intenso. Era um Hum. pouco mais intenso. Bom, se a gente comparar com o que tá hoje, eu não vou dizer que tá tão diferente, pra ser sincero. E aí a gente acabou vindo pra Itália. Mas aí, E como foi a experiência quando você chegou? Porque você chegou na Itália e já tinha uma pessoa, não, que você conhecia. Como foi aquela experiência de chegar? Porque você foi em Abruzzo, não? Você me disse. Foi isso, naquela. Não, isso, me diga, vai. a gente foi pra, era Giulianova Ai, e, conheço? conhece? Claro que conheço. Sim, sim, sim. Eu vou te dizer, quando a gente chegou lá, era pra gente se encontrar com a minha sogra. Minha sogra Uhum, já é uma pessoa de idade, então ela não sabe falar italiano e nem inglês. Mas ela estava lá uhum, para nos ajudar porque ela viveu lá com o meu cunhado por 6 meses. Então, uhum. ela tinha, assim, uma familiaridade e ela conhecia a agenciadora que ia ajudar minha esposa a fazer a validação o passaporte italiano. Passaporte. Sim. Isso. Aí a gente chegou lá. Aí no primeiro dia a gente pegou um ônibus do aeroporto até Giulianova, que foi uma hora e meia. Foi uma viagem assim que a gente, pô, a gente não dormiu nada durante o voo. Posso só imaginar. E aí a viagem, aí a gente chegou numa casa que a gente assim se apaixonou pelo modelo da casa europeia, italiana, ficava numa área um pouco mais alta, dava para tu ver o mar de lá. E aí o primeiro dia que já no primeiro dia tava começando a esfriar o landlord da casa, que ele pegou e disse assim, ó, o aquecedor é só durante a noite, não liga durante o dia. Ai, Aí meu eu já, Deus, ai, verdade? ai, Ai. ai, ai. Aí eu já fiquei assim, né, pá, tá bom. Aí a gente ficou, aí começa o drama. A gente ficou nessa casa por uns 3 dias, eu acho. E Uhum. aí, no terceiro dia, a agenciadora veio do nada, assim, sem nos avisar, dizendo assim, gente, vocês vão ter que sair para outra casa, porque essa casa ele não vai mais botar para alugar pro pessoal que a gente traz. Assim? Não. Aí nos pegou e nos levou pra. Aí quando a gente foi pra Roseto. Sim, 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 conheço, Aí, conheço. aí a gente foi pra Roseto, que era uma quadra da praia, onde a gente ficou, Uhum, num uhum, apartamento. Chegamos lá, o apartamento grande, tinha, tinha um, dois, três quartos, mais cozinha, sala, um baita de um corredor e um banheiro. Eu pensei, pô, tá perfeito. Eu olhei um dos quartos, tinha 6 beliches. Eu pensei assim, pô, que legal, né? 6 beliches aí, as crianças podem ficar onde elas quiserem, a minha sogra também pode ficar, e eu tenho um quarto aqui, eu e minha esposa. Doce ilusão, porque no dia seguinte tinha chegado uma outra pessoa. Aí, pra morar Meu junto, Deus, pra morar junto? também esperando documento. Aí tá, pô, ela chegou, aí no início eu fiquei um pouco assim, mas ela era uma pessoa legal, então se Claro, criou uma claro. relação legal. Passou 4 dias depois, chegou uma outra pessoa. Aí uma outra menina. Meu Aí tá, chegou Deus. essa outra menina e ela também, ela já morou na Irlanda, já tinha morado na Irlanda. Ela era Uhum, bem assim, legal, assim, foi tranquilo. Aí no quinto dia a gente já percebeu assim, aí depois já era passado, na verdade, de 5, 6 dias, aí passou um pouco mais, chegou, a gente já estava mais familiarizado com a situação, o que que ia uhum, acontecer. Provavelmente as camas iam ser preenchidas todas. claro. Aí chegou uma moça e a filha, pequenininha. Aí tá, já éramos era eu, duas crianças, minha esposa e mais minha sogra, 5. Cinco. Mais essas duas meninas e a mãe e a filha, 4. Eram 9 pessoas num Nove apartamento de 3 pessoas. dormitórios. É. E um banheiro. Um banheiro. Um banheiro. Meu Um banheiro. Uma Deus. geladeira. Uma geladeira. Tu sabe aquelas geladeiras europeias como é que são, né? Claro, Parece que não dá pra tu pequenininha, colocar né? pequenininha. Claro. Tu sabe bem melhor que a gente. Mas mas olha só. Essa parte que foi logo depois
um mês, porque a princípio era pra gente ficar 30 dias pra esperar o documento. Só que eu tinha um tempo limite na Itália de 3 meses Claro, até claro. esperar o documento. E o documento não vinha nunca. E o documento não vinha nunca. E passou um mês. E aí foi para um mês e meio. Aí chegou, acho que foi três mulheres com um menino. Aí eram mais 4 pessoas. Foi o total de 13, 14 pessoas dentro do apartamento de. Era um Meu apartamento térreo. Deus. Sim, 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 É. sim. E só que aí que começou o estresse. Porque Claro. quando veio essas 3 moças, elas começaram a se encantar pelos romenos que trabalhavam no outro lado da rua. Ai. E aí, só que é assim, ó, teve um dia que eu tenho o hábito de eu vou no banheiro e eu baixo a tampa do vaso. Eu, eu sempre chego no banheiro, baixo a tampa do vaso e eu ensinei meu filho desde pequeno a fazer o mesmo. Aí teve um dia que eu disse assim, essas mulheres vão trazer gente pra cá, eu tô vendo. Eu dizia pra todas as pessoas lá, essas mulheres vão trazer gente pra cá, homem pra cá. E aí, não, elas dizendo assim, não, não, elas... Aí teve um dia que eu fui no banheiro, eu vi a tampa do banheiro, a tampa do vaso tá pra cima, não fui eu. Eu sei que não fui eu. Ai, foi E levar a não pessoas, ser meu que alguma... Deus. Não, a não ser que uma delas resolveu fazer xixi de pé. De pé, claro. Isso sim. Ah, não deu outra. Foi logo depois disso, eu vi o filho delas pulando pela janela. E o filho podia ter feito, mas o filho não estava no horário no dia que foi a situação. Então, aí a gente viu que 2 dias depois, elas estavam com os caras dentro da sala. Ai, meu Deus, assim, sem perguntar, Sim. sem dizer nada? É, e aí tu Ai, imagina, né? Que eu não sou nada contra, mas é que foi claro, uma situação onde já é um lugar pequeno, um monte de gente. Situação de estresse por causa de documento. Será que vai vir? Será que não vai vir? Porque se não chegasse em 3 meses, ele ia ter que sair da Itália, claro, voltar para o claro. Brasil. Aí o que aconteceu foi que eu chamei as outras meninas, e, eu vou ter que falar, eu não aguento, eu não gosto, eu sou de ficar assim, tentar levar na paz, mas não vai dar. Aí eu já tava estressado também, aí eu falei, eu sei que as mulheres ficaram brabas comigo, e aí, tipo, elas ficaram brabas, e eu peguei e disse assim, eu vou pra praia, eu não quero nem saber, que eu já tava aqui na beira da praia, e aí vou pra praia, não quero nem saber. Deixei. Aí deu 2 dias depois, a agenciadora ligou pedindo desculpas e mudou elas para um apartamento de cima. Aí Ah, só que o resto dos 3 meses foram meio estressantes, porque justamente nesse resto dos 3 meses elas resolveram pegar e meio que provocar, botando ai, música meu alta durante a Deus. madrugada. E eu Que sabia que era coisa, provocação. né? Que coisa. Eu não sabia dessa coisa, porque eu tô vendo muitas pessoas que estão fazendo a cidadania aqui na Itália, que eles têm essa assessora que dão casa para eles, para aquele período de ter documentos. Eu não sabia que funcionasse assim. É completamente novo. E imagina É. mais você com dois meninos ali Uhum. dentro, com mais de 9 pessoas. Foi demais. E É. quando chegou o documento, foi um alívio? Foi um. Nossa, nossa, chegou o documento assim, o documento era da minha esposa, mas a Vitória Claro, parecia que mas era minha. era. É isso. Eu que celebrava, tipo assim, nossa, finalmente, graças. Então, chegou o documento, eu disse assim, não, teve um detalhe, na verdade. Antes de chegar o documento, meu cunhado e meus dois cunhados resolveram ir para lá. E porque a gente já estava pensando em ficar na Itália. A gente tinha gostado da comida italiana, Claro. o clima era bom. Aí a gente, vamos ficar na Itália. Aí meu cunhado, não fica, porque lá na Inglaterra tem mais oportunidade, o que vocês fazem, vocês vão ganhar mais dinheiro, vocês vão ir pra Inglaterra. E é melhor pra vocês. E aí eu peguei, vamos conversar, velho, vamos conversar. Aí eu conversei com a minha esposa, e aí a gente pegou e chegou no consenso. Vamos tentar, porque pelo menos a gente aprende o inglês, e aprendendo inglês,
A gente pode se virar Mas depois mais em qualquer lugar. oportunidade, né? Sim, isso é É, verdade. é. Mas então Então foi você assim, ficou. Quanto tempo você ficou na Itália? Ficou 6 meses, um ano? 3 meses só. Só 3 meses. E 3 meses. depois foi para Inglaterra e foi para Londres, Um- certo? sim, fui para Londres. Nesses 3 meses que eu fiquei na Inglaterra, para não dizer que eu não podia trabalhar por causa da questão de Claro, documentação. claro, claro. Mas eu fiz todos os matches. Eu conheci uma dona era brasileira, uma dona de uma rede de academias na Itália. Uhum. Eu já tinha conhecido ela num evento em Rimini, não sei Sim? se é a correta a pronúncia. Sim, 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 é correto, Ah, correto. e aí foi um evento de full fitness, e aí eu fui lá, conversei com ela gostou de mim, ela disse, não, tu vai para os estúdios, começa a aprender o italiano lá com a gente para dar aula, e tu já sai dando aula em 3 meses. Aí eu já estava praticamente tudo certo, assim, eu tinha já uma porta aberta. Só que como veio a ideia de Londres, e eles disseram, vocês vão ficar com a gente, não se preocupa que a gente ajuda. E a gente já tinha o dinheiro, claro, do apartamento, de venda, Claro. que não era muita coisa ainda em pounds, né, em libras, mas era um dinheiro que a gente tinha. E aí a gente pegou, não, vamos pra lá que daí pelo menos vai ser mais fácil, relativamente. Hum, Relativamente. relativamente. Ah, aí tu não sei se tu já quer que eu fale de Londres. Claro, eu quero saber, porque no final eu penso que muitas pessoas, porque como você bem sabe, tem muito, no Brasil tem muitas pessoas que pode ter a cidadania italiana porque o sobrenome é italiano, né? E é É. muito fácil se você tem um avô, se você pode ir atrás no tempo, né? Porque no meu Uhum. exemplo, eu posso ir atrás até o meu trisavô, depois eu não sei o que aconteceu lá. Mas eu vejo que muitas pessoas no Brasil têm essa grande oportunidade de saber toda a família, aquela, como se chama, árvore Genealógica. genealógica, né? Então, Uhum. tantas pessoas vêm na Itália porque é mais fácil, ou no Portugal também faz isso. E É, é. depois eles pegam o documento e depois vão em qualquer lugar da Europa, é coisa melhor. Uhum. Como foi chegar em Londres? Que não é uma Ah, cidadinha pequena, né? não, não. Não, começando do aeroporto eu já vi que era uma coisa enorme, né? Já era tudo muito diferente, muito mais movimento. Sim. Comparado ao que eu já senti. Ai, como é que eu posso dizer? É quase como se tu sai do quarto, tá em silêncio e tu entra numa balada. Vamos dizer assim. Eu tô, tipo assim, tem que imaginar mais ou menos isso. E eu cheguei eu percebi que era uma cidade muito mais viva, porque as coisas estavam acontecendo, era finalzinho da tarde, mas tinha muita gente Uhum. na rua. E a gente foi daí do aeroporto de Heathrow, acho que é esse o aeroporto. A gente foi pra ah, como é que era o nome? Era South Bermondsey, Bermondsey. Sim, sim, Southwark. sim. Sim, sim. Southwark, Sadok, em yeah. Bermondsey. A gente foi pra lá, e que era onde os meus dois cunhados, a minha sogra e a namorada, a esposa, era namorada na época, e ela foi namorada, depois eles se separaram, mas ela era polonesa, eles estavam Uhum, morando os quatro dentro de um apartamento de 2 dormitórios e um banheiro, e uma sala, a cozinha. Aquela claro. cozinha menor do que a cozinha da Itália, né? Isso. Aí chegamos nós quatro, então já éramos em 8 dentro daquele apartamento. Ai, Então a sala não era mais uma sala, a sala era um era um quarto. quarto, claro. Uhum. E foi deixado aí para nós que era o quarto, vamos dizer, o quarto maior. Uhum, E aí a gente ficou lá durante. Eu tinha de novo que esperar 6 meses, não podia trabalhar. E na uhum. minha cabeça já estava assim, ó, muita coisa acontecendo. Ah, estamos gastando e eu tenho que trabalhar. Só que a minha esposa ela teve que comprovar que ela podia me manter lá. É, sim, porque na Inglaterra é assim. Foi Ex- assim, como se diz, prima do Brexit, e imagina agora como é a Isso, dificuldade. Mas foi sempre isso. assim. Tem uma coisa engraçada que eu esqueci de comentar, que foi na imigração, né? Quando entramos na imigração, ela entrou com passaporte europeu, e Claro. eu entrei pela parte dos brasileiros. E aí eu não sabia nada de inglês, e eu tentei enrolar em inglês,
Tipo assim, falei cada besteira e aí o cara ficava com uma cara de brabo, assim, o fiscal lá, né? E no fim ele me deu 6 meses de visto. Após Ah, 6 meses ele disse assim, vocês têm que sair daqui, ou ela tem que arranjar alguma coisa aqui. Aí, bom, pelo menos eu não tinha ido pra salinha que eles dizem que é onde tem sim, Castelinha, claro. que daí de vez em quando eles pegam e deportam na hora. Sim, sim, Nessa sim. época ainda foi, a gente teve sorte, porque foi logo antes do Brexit, porque o Brexit foi logo, tipo, 3, 4 meses depois, 6 meses Sim, depois, eu não sim, lembro sim, sim, sim. direito agora. Bom, aí tive que ficar nesses 6 meses sem trabalhar e ela tinha que comprovar que podia trabalhar. E como ela também não tinha o inglês, ela acabou iniciando pelo trabalho mais acessível, que era camareira. Ela Uhum, começou, na verdade, como ahn, ah, ela era waitress, e aí uhum. depois mas ela ficou tipo 2 semanas que não aguentou, trabalhando junto com indianos. Ai, pobrezinha. Aham. Meu Não, foi Deus. complicado. Ela não conseguia entender daí o inglês britânico e não conseguia muito menos com o inglês indiano. Claro, claro, imagino. E eles daí ficavam bravos, qualquer coisinha, e ela não aguentou. E aí ela pegou num hotel, Holiday Uhum, Inn. uhum. Ela pegou nesse hotel, e nesse hotel ela também trabalhou durante tempo que foi necessário para eu conseguir receber o meu National Insurance Number e Caramba, começar a aplicar para o trabalho, né? E sim. a, e aí foi aí. E foi um grande sacrifício, não? Porque também com dois meninos pequenos, não? Sim. Porque tinham quantos anos? A menina tinha 1 ano e o menino Ah, tinha 6 anos. meu 6 anos. Deus. A gente resolveu vir assim, ó, vamos agora. E aí a menininha nunca Claro. foi educada em português, tanto que ela até às vezes vê a gente conversando, rindo em português, e ela pega. I don't understand anything! Ela pega e ri porque ela não entende nada, né? Ai, meu Deus. E E aí. Pode falar, por não, não, favor. não, não, porque eu tô pensando, porque você chegou ali, esse é um sacrifício enorme, né? Porque as pessoas não falam da dificuldade, né? E Uhum. com dois filhos, não podendo trabalhar até quando teve aquilo que se chama o National Insurance Number, aqui na Itália é il codice fiscale, Aham. e para depois o que que aconteceu? Você conseguiu Ah, achar tá. trabalho em 3 segundos? Conseguiu? Ou foi Olha só. também difícil? Eu- Olha, para algumas coisas eu tive mais sorte, mas eu vou te dizer que também tem uns lados assim que são bem complicados. E eu acho que é isso que é interessante explicar. Vamos dizer assim, ela eu acho que pegou a parte mais difícil, né? Porque Muito ela bem. teve que porque ela chegava, às vezes tinha que fazer turno da noite, nunca tinha feito turno da noite, Ai, e aí chegava morta de cansada, dor no punho, dor nas costas. E ela é professora de pilates e de yoga também. meu Então ela tinha toda a Deus. história, né, com essas práticas. Então para ela foi difícil. E aí, mas para mim, o que aconteceu? Eu tinha conhecido um brasileiro pela Uhum, internet, pelo Facebook, 1 ano antes. E aí eu conversei com ele de novo e ele disse assim, não, eu posso te ajudar, posso te apresentar um britânico aqui, tu começa a fazer massagem nele, e tem uhum, uma aluna minha médica e tu pode dar aula para ela. E aí eu comecei dando aula particular, tipo assim, para ela eu dei só uma aula, e eu acho que ela não gostou na época. E para ele eu fiz o rapaz, o britânico, ele uhum. gostava de brasileiro. Eu acho que Que gostou coisa daí de mim também. estranha, né? Porque os, É, os britânicos com brasileiros não é, não sempre eles né, gostam. eu vou te falar outras histórias aí. Aí ele pegou e ficou um tempo fazendo massagem de vez em quando assim comigo e me ajudava, mas era assim, tipo, essa parte é a parte que era, vamos dizer assim, a parte rebelde, que eu não podia na verdade estar trabalhando, mas eu queria trabalhar, eu queria fazer um dinheirinho pelo menos. Claro, E claro. aí eu fiz algum dinheirinho assim por semana, era 30 pounds por massagem para ele. Hum, Então, era um que dinheirinho bom. que entrava. Claro, É. claro. Aí Aí eu peguei, chegou na época do National Insurance e minha esposa disse assim, ó, tu não vai trabalhar na mesma coisa que eu.
tu sabe mais, tu tem mais conhecimento, tu passou esses 6 meses estudando inglês por mim mesmo. E ela disse assim, tu vai pegar e vai trabalhar na tua área, tu já tá fazendo massagem, continua. Tu vai fazer, eu dou o suporte, se for o caso. E aí depois tu dá o suporte, claro. Aí Claro, ela diz assim, claro. aí tá. Aí eu apliquei para um spa em Covent Garden. Ah, Tu conhece, né? Lá olha, eu não naquela área, sabia. né? Mas claro que conheço, mas aonde em Covent Garden? Eu não sabia que tinha uma É, spa ali, não. tem a TK Maxx, e aí Sim, se tu atravessa da TK Maxx a rua, no outro lado tem tipo uma passagem para uma aquela área assim que é passagem tipo um. Ah, entendi, entendi, entendi. Tá, e ali tinha um spa de massagem, tinha chair massage, tinha massagem Ai, nas sim, couch. me lembro que tinha a vitrina Aham. aberta onde você via. Isso, eu Ai, me fazia massagem ali. lembro. Ai, Eu meu fazia massagem ali. Deus, verdade. Aham. Você É imagina? É aquele exatamente lá. aberto que era na frente daquele. Eu não penso que tem mais aquele restaurante que se chamava Jamie Oliver. E tinha um Eu restaurante acho que ali. ainda tá lá, eu Tá acho ainda que tava lá? lá, pelo Ah, menos. não, porque eu Eu pensei acho que que ele sim. foi. Teve problema disso no Ah, lá, passado, lá tem então não bastante. sei, né? Mas eu sim me lembro desse É, lugar, que era um lugar bem bacana, porque todo mundo bem ia no bacana. momento da É, pausa do trabalho e ia ali, né? é. O que aconteceu? Eu recebi a oferta, e aí eu fui lá e eu disse assim, bah, vamos comigo. Eu disse pra minha esposa, vamos comigo, eu não sei. Aí ela foi, e quando eu vi, aquele sentimento de inferioridade veio, né? Hum. De cachorro vira-lata, né? Tipo, eu fiquei pensando, ah, não é pra mim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aí eu disse, vamos dar uma volta. Ela disse, que não, tu vai e vai. É, vai fazer a entrevista, tá com a entrevista agendada, já tá ali. Aí, tipo, tá, então eu vou. Aí eu entrei. Aí eu só sabia ainda o básico do inglês, de comunicação básica, assim mesmo. E aí ela me encaminhou para a entrevista com a manager, que era uma australiana. E aí o inglês australiano era um pouco mais diferenciado, né? Claro, claro, claro. Aí tá, eu peguei, só que antes eu já tinha até mesmo pensado, né? Se eu for fazer realmente a entrevista, eu vou pegar uma entrevista pronta no YouTube, vou ver como é que eu tenho que me comportar. E eu praticamente copiei a entrevista e fiz exatamente como na entrevista do YouTube. É. E funcionou. Aí funcionou, eu acho, por causa da massagem que ela pediu pra eu fazer a massagem Ah, foi pra nela. massagem. Foi pra uma massagem. Aí eu fiz 15 minutos e ela já tava dormindo. E aí tá, eu acho que deu. Acho que deu bom. Aí eu desci, voltamos pra casa, passou 2 semanas, eu resolvi mandar um e-mail, porque eu vi que ela não tinha me mandado nenhuma resposta. E ela disse assim: não, a gente quer trabalhando com a gente. A gente só tá organizando Ai, aqui que umas coisas, se tu puder lindo. começar semana que vem. Aí, que beleza! E aí todo mundo em volta, até mesmo meus cunhados, um dos meus cunhados, ele é engenheiro civil, estava trabalhando numa coleta de lixo, Uhum, né? E ele dizia, não, trabalha aqui comigo, vai ser melhor, vai ser mais rápido. E aí eu consegui, pô, beleza. Ah, o salário não era mal, eu uhum. posso, acho que compartilhar aqui os salários Claro, se dessa você quer época, aí você achar. compartilhar, por que não? Tá. Claro. Então, o que que era? Eu ganhava por comissão naquela época, então 3 dias de trabalho às vezes dava 1.300 a 1.600 pounds. Isso, Verdade. com massagem. Tá? Mas era porque cada massagem no spa chegava, de 1 hora chegava a quase 100 pounds. Você imagina, fiz tudo Então, errado eles. lá em Londres, né? Fui trabalhar na loja e ganhava de menos. Você imagina isso? Tinha que pensar. É. Não, essa é a parte. Ainda tem mais algumas coisas que tu vai ver assim, mas tem um lado também ruim, né? Claro, você Bom, imagina. no spa lá, esse spa foi. Eu tava trabalhando 3 dias da semana, era sexta, sábado, domingo, e aí ganhava esse valor, porque sábado e domingo eu sempre tinha mais movimento, eram os melhores Claro. dias para trabalhar. Sim, sim, sim. Ah, aí lá eu tive a oportunidade. Tu já olhou aquele filme do. Tem um filme francês, eu me esqueci o nome do ator. Ele é o cara que mata as modelos para captar o perfume através Ah, do corpo sim, delas. não Whistle, Whistle Show Whistle. Sim, eu conheço ele.
Aham. É Eu conheci Ben ele. Whishaw. Ben Whishaw. É, acho que é esse aí mesmo. Desculpa a Sim. memória aí, mas eu acho que tu conhece, melhor que eu. Pelo nome. Eu fiz massagem nele. Ai, Ah, é, aham. verdade. Ele foi um dos clientes lá. E esses são os lados legais, assim, que ainda tem mais pra compartilhar. Só que durante esse tempo lá eu já tava ficando meio de saco cheio. De que eu achava que, bom, se eu tô ganhando assim aqui e eles estão me dando só tipo A trinta por parte. cento do que eles ganham, eu acho que eu posso ganhar mais. E aí eu resolvi, vou aplicar para outros spas. E eu comecei a aplicar para um spa que era em South Kensington. E Gente aí, rica ali, é? ali era coisa. Olha só, o atendimento mais caro que eu já vi de acupuntura em toda Londres foi numa clínica lá de um cara que é bem famoso, que ele cobra 300 pounds por 1 hora de sessão de acupuntura. Você imagina. E os 300 ingleses pounds. precisam muito de acupuntura todo o tempo, né? Se não é massagem, é acupuntura. É, a Sim. agulha direto no cérebro. Claro. Mas olha Entanto, só. você dá uma cervejinha, tó, bebe e pega o momento. Tão. É, bem isso. Aí o que aconteceu? Eu fui nesse spa, a princípio, eu fui atendido por um rapaz, um romeno, Uhum. e ele gostou muito de mim. Eu não posso reclamar, assim, dos romenos que eu conheci lá, porque eles foram bem legais comigo. Uhum. Mas eu também eu fui trabalhar com russos ali. Uhum. E aí era um pouco mais difícil. E a ponto de que eu queria me expor o máximo possível para melhorar o inglês e ainda conseguir atender gente com mais condições financeiras. Claro. E eu comecei a me apresentar para todo mundo, começava bem assim, extrovertido, e queria aprender tudo lá, até mesmo da Russian Banya. Não sei se você já ouviu Uhum. Sim, 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 falar sim, na sim, sim. sauna. Eu Sim. aprendi a fazer e fazia no pessoal também. Eu fui, vamos dizer assim, o primeiro brasileiro que eles conheciam que tinha aprendido parênia. Então, É isso sim. ah, aí. Só que ao mesmo tempo foi complicado, assim, porque tinha gente do spa que era muito assim. Eu tô num status que tu não vai estar perto de mim. Então eu cheguei a um ponto, uma vez que eu fui atender a dona do spa junto com a família dela, ela pegou e jogou as toalhas em mim, assim, jogou literalmente assim em mim, eu peguei as toalhas assim na minha cara, assim, né? E aí ela pegou e disse assim, tu vai pegar isso, vai colocar tudo lá embaixo e vai guardar direito que não era para ter nada disso aqui. E não tinha nada a ver comigo, porque aquilo ali era o Meu serviço do pessoal Deus. da limpeza. E Imagina. aí, e aí sobrou pra mim, porque naquele dia eu não sei se eu tava, porque eu tava com uma camiseta azul, que é a mesma camiseta do pessoal da limpeza, mas sobrou pra mim. E aí eu vi assim, então, mas eu não faria isso nem com o pessoal da limpeza, né? Claro. É, aí eu fiquei pé da vida. E aí tinha um colega búlgaro e tinha um russo, eles tentando me segurar, assim, porque eu disse, eu vou sair porque essa merda. Oh, desculpa. Não, não, Eu não, vou não, tá sair bom, não, porque não, não se preocupe. tá bom, eu vou sair porque esse lugar aqui não é pra mim, não quero, o pessoal aqui tá pensando o quê? Só porque tem milhões na conta e eu tenho só alguns centavos, alguns pounds também, né? Tipo, mas, a a parte legal foi que desse lugar foi algumas pessoas que eu conheci e principalmente clientes, é claro. Eu Uhum. tive a oportunidade de ter como cliente durante um bom tempo, 6 meses, o David Beckham. Ai, não O, diga isso não. tem Olha, a, a madrinha lá dos filhos dele, que é a Liv Tyler. Ela foi também. verdade. Uau. Eu teve um cara que eu nunca conheci, eu nunca tinha ouvido falar, que só Uhum. depois de terceiro tratamento que o pessoal me disse, como é que é atender ele? Eu nem sei quem é ele, só conheço ele como Bob. Eu acho que é Bob. Ah, Bob. Tem um cantor famoso, eu me esqueci agora o nome dele. Ele tava também, ele participava daquele programa tipo Triple X. Ele era o jurado. Ao Bob? Eu Se chamava Bob? não sei se é Bob, agora eu fiquei pensando. Que eu não Bob me lembro, Marlowe? não. Bob Marlowe? Tem alguém Marlowe? Pode ser, sabe? Não sei. É.
Tem um cara assim, meio famoso que era do Triple X, eu nem conhecia, cantor famoso também, eu tava fazendo atendimento nele do filho, e, e alguns jogadores do Chelsea, e foi assim, durante esse período. Aí o que aconteceu? Eu tava lá, mas eu tava querendo sair, porque eu já não tava mais tão feliz lá. Uhum. E eu consegui a proposta para trabalhar numa clínica de fisioterapia em Putney. Ah, tá. Tá? E o salário não era lá essas coisas, ainda se igualava, porque ali. Eu vou falar de salários, porque até mesmo o pessoal que vai ouvir, eles podem daí Pode depois saber, né? medir. Claro, É, claro. medir. A massagem, ela pode variar muito de acordo com cada lugar em Londres, Uhum. mas nesses lugares onde a gente estava, o Ivanzinho depois pode até confirmar para quem quiser, é um lugar assim onde o status financeiro das pessoas é muito alto. Sim, verdade. É, um dos clientes desse spa, no caso, ele era considerado um dos 20 homens mais ricos do mundo, era um Se russo, imagina. É e claro assim, que era, né? aham, então o que acontece? Durante o meu tempo nesse lugar, eu estava ganhando o salário, o básico, que era 15 pounds, eu acho que eu ganhava por hora, Uhum. mais a comissão, que era 70% do atendimento. Antes eu ganhava 30, Ah, agora eu estava ganhando 70. uau. Então, de 100, às vezes eu ganhava 70 pounds. Então, já era 80 pounds num atendimento de uma hora, e às vezes os tips que recebia, porque às vezes Claro. vinha alguém, descia, simplesmente largava na tua mão 50 pounds, 100 pounds. Então, nessa época, enquanto eu estava trabalhando lá, foi uma época boa financeiramente. Eu fazia, tipo, trabalhando 5 vezes por semana, 3.000 por mês, né? Oh, mas Era, estava era rico, né? Porque em Londres 3.000 é um salário dois, muito bom. para 2018, 2019 era bom. É Era muito bom bom, mesmo. sim. Aí o que aconteceu? Eu consegui essa clínica porque eu estava querendo trabalhar mais com terapia e eu estava querendo Sim. trabalhar com mais pessoas com problemas de saúde, assim. E aí eu conheci essa clínica e eu resolvi trabalhar nos dois lugares ao mesmo tempo. Eu diminuí minha carga horária em South Kensington, mas mesmo assim não baixou meu salário, baixou tipo assim para 2.000. Eu estava trabalhando Tá. lá, daí só 3 dias e na clínica eu estava trabalhando 2 dias. Hum. E a clínica me pagava 30 pounds, era 50% dos tratamentos. E eles cobravam menos. Só que ao mesmo tempo eu me sentia melhor lá, né? Entendo, entendo. Aham. Até é interessante porque os pacientes que iam lá, eles eram mais fiéis do que o pessoal que ia no spa e pagava mais. No, Claro. eu acho, eu Imagino. acho que até é questão de valor, eu acho que se identificar com simplicidade, às vezes, sei lá. Sim, 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 Mas pode eu ser, sei né? que pode ser. Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá durante Eu fiquei nessa clínica até o período do lockdown. Só que antes eu já estava querendo dar aula de Pilates, porque eu tinha formação e eu, vou querer fazer mais uma coisa, talvez para ganhar mais dinheiro ainda. E ela pegou e me recomendou uma outra pessoa em Mortlake. E Hum, foi onde eu consegui trabalhar num estúdio que pagava muito bem, muito bem. Tipo, eu ganhava. Era um estúdio num local que não é assim, tipo, rico, mas tinha alunos dela que eram muito fiéis. Ela tinha uma cartela de alunos assim de 20 anos já. ah, uau. Então, pessoal, eu chegava a trabalhar no dia, às vezes eu ganhava só trabalhando na segunda 1.000 pounds. O Só na quê? segunda. Meu É, Deus. dando aula de Pilates. Porque daí eu dava assim, eu dava aula para 3 pessoas por hora no estúdio, era uma aula mais particular. Cada uma pagava um valor X e eu pagava pelo aluguel do Sim, horário. E eu orar. pagava, tipo assim, que eu pagava 20 pounds pelo horário. Enquanto eu recebia, daí, no caso, pela hora do grupo ali, 110 pounds. Que não era hora, era 50 minutos, né, de aula. Claro, claro. Então, só que ela era francesa e às vezes era meio difícil, eu ficava, e às vezes sempre me incomodando. Eu tava ganhando bem, mas tem os seus contras também, né? E eu já tava conversando com a minha esposa, porque daí ela também já tinha melhorado, já tava dando aula também, e tava dando aula numa outra clínica de fisioterapia em Putney. E aí eu já tava conversando com ela, vamos conseguir um estúdio, né? E aí, pum.
deu. Ah, não. Antes disso, eu ainda tinha conseguido um emprego em Sloane Square, Ah, lá também? considerada. Aham. Também. Você foi só num lugar onde as pessoas em Londres não têm dinheiro, para não dizer o contrário, né? Tipo, bem assim. Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. O que que eu fiz? Isso até pra audiência aí. Eu resolvi procurar os lugares onde mais tinha pessoas que gastavam e tinham É dinheiro. isso, é verdade. É isso, uma boa E aí, dica. e aí eu resolvi, para esse tipo de coisa que eu fazia, aplicar para trabalho nessas áreas. E aí eu resolvi sair de South Kensington porque já não fazia mais sentido para mim despender 3 dias lá, às vezes tendo, na época a gerente era búlgara, me ligava enchendo o saco às vezes que eu limpasse o ralo do banheiro do pessoal que tomava banho, porque eles não podiam estar pedindo mais pro pessoal dos os cleaners, porque não estava tendo mais dinheiro. O spa estava entrando numa crise. Ai, meu E, Deus. e aí eu peguei, eu não vou fazer isso. Aí eu dizia, eu tô ocupado. Na verdade, às vezes eu tava. Eu vou ser bem sincero, pessoal. Eu tava lá no outro lado da rua tomando um café no Nero, às vezes. Que era o que eu também não gostava de gastar muito. Mas eu ia no Nero. E o Nero não é o melhor café, tá? Tem Não, é café o melhor, eu café acho. pior, é o café pior daquela catena, de todas as catenas, né? Já o É, é, Starbucks é ouro a confronto. é. Bem assim. E aí o que aconteceu? Aí eu larguei South Kensington, eu tava em Putney, na clínica, no estúdio em Mortlake, e eu consegui esse lugar em Sloane Square. E eu fui pra lá. E tinha uma mulher que eu já tinha atendido em South Kensington, Uhum. dizem que ela é filha do rei da Bélgica. Hum, E ela ia pra lá de vez em quando. Ela era uma menina cheia de. A gente tem os nossos problemas, né? claro. Mas ali era complicado. Ali a situação sobrava até eu tinha os problemas dela. E aí o que aconteceu foi que ela apareceu lá e reclamou do tratamento. E eu já tava também assim, tipo, o Sloane Square pagava bem, não vou negar, pagava tipo 70 pounds por tratamento. Eu ganhava, Aqui é bom. ganhava bem. Assim, para 4 horas de trabalho, às vezes dava 280, então era tranquilo. Só que daí começou a ouvir os boatos do vírus, né? É que sim, E, sim. e aí todo mundo começou a limpar, eu chegava lá, tinha gente, tinha tipo alguém na porta sempre limpando a porta, e eu, pá, isso aí vai dar rolo. E aí eu já tava pensando assim, eu acho que logo, logo isso aqui vai entrar vai fechar também, que nem os outros lugares, nos outros países. E aí veio a notícia do governo fechando tudo. No início, a gente tentou no estúdio continuar dando aula com algumas pessoas, porque tudo era muito incerto ainda. E aí as pessoas começaram a ficar com mais medo com as notícias e aí Sim. parou as aulas completas. E aí eu fiquei um mês sem trabalhar. E naquela época, tá, eu não tenho problema para dizer isso, porque eu acho que o pessoal pode pegar disso alguma coisa boa dessa história. Que o pessoal começou a dizer, eu tava ganhando quase uns 6 mil pounds por mês, Hum, né? Em todos Que é um esses bom lugares, mas eu dinheiro. tava trabalhando em 3 lugares. Tipo, Claro. Era cabelo muito. o que eu tinha de cabelo já Caiu. já tava caiu. Bem isso. Aí, é aquilo, pessoal. Você pode botar toda a sua energia, comprometer a qualidade de vida, ganhar Hum, dinheiro, mas e aí no final, né? Não vale a pena, eu acho. E aí o que aconteceu? Eu fiquei um mês parado com a função do vírus ali, todo mundo não podia fazer nada. Por incrível que pareça, foi um verão bom em Londres. Que é Foi um uma verão coisa de muito muito sol. estranha. É muito estranho, muito estranho. E aí a gente já estava se incomodando com os vizinhos debaixo do apartamento onde a gente estava morando, porque a gente tinha se mudado daí. Isso foi bem Uhum, antes, mas a uhum. gente tinha se mudado num apartamento só para nós. Que eles reclamavam porque minhas crianças ficavam caminhando na casa e não Caminhando, tinha carpete. jogando, claro. É, então daí aí a gente pensou, vamos sair de Londres, mas tem que ser algum lugar que tenha um acesso fácil para Londres ao mesmo tempo. E aí a gente começou a procurar vários lugares. E aí a gente achou Warwick.
que é uma cidade que fica na região de Warwickshire. Uhum, Eu, particularmente, minha esposa tinha ido sozinha para ver, e aí quando ela voltou, ela mostrou vídeos, e aí eu queria conhecer antes de tomar uma decisão junto com ela. uhum. E aí eu gostei do lugar, eu achei legal, assim, achei muito bonitinho. E aí a gente pegou e resolveu. Ficamos. Tinha um apartamento, aí que vem o Nightmare, o terror. Porque tinha um apartamento que eu tava namorando, que era um apartamento de 3 dormitórios, 2 en-suites, era 3 banheiros, e ele era aqueles duplex Sim, sim, sim. antigo. Só que era enorme, enorme, assim, todo mobiliado, e era tipo 1.100 pounds, 150 pounds o aluguel. Aqui tava bom, né? Porque se era grande assim. É. Eu tava pagando 1.350 por um apartamento de 2 dormitórios, um É, banheiro em mas Londres. claro, em Londres era, Uhum. é uma fortuna, né? Custa É. tudo muito caro. S- Sem contar o Câncio. O Câncio até era barato em Londres. Porque quando eu Uhum. fui para esse apartamento daí, a gente veio para esse apartamento, o Câncio foi para 300 pounds. Assim Então, tanto, meu aham, Deus. eu, na hora, eu fiquei assim, quando eu vi a primeira vez o valor do Câncio, o valor da energia, tipo, eu disse assim, tô gastando mais do que Londres já. É, E isso é eu tô num lugar onde ninguém verdade. me conhece e as oportunidades eram um pouquinho menores, vamos dizer Claro, assim. claro, claro. E eu comecei a correr, Ivanzinho. Comecei a correr assim, comecei a falar com outras clínicas, isso durante o período em que a gente não podia trabalhar, que era, tava tudo fechado. E eu recebi proposta de 2 clínicas de quiropraxia, mas aí não fechou assim muito para mim a energia. E como eu estava dando aula online, aí já tinha um movimento que eu estava dando muitas aulas online, eu estava ganhando Uhum. muito bem dando aula online, eu peguei e decidi assim, eu vou ficar dando aula online por um ano e meio. E fiquei trabalhando de casa um ano e meio dando aula online. Eu dava 24 aulas online por semana. Uau, assim tanto? E, Uau. assim, tanto. E tava ganhando assim, não tava ganhando a mesma coisa que ganhava em Londres. Claro, Tipo, claro. daquele valor que eu ganhava, eu passei para ganhar 2.300 Que por tá mês. bom, que não é mal. Era bom. É, não, não. E só que aquele negócio, a maioria dos meus alunos velhinhos. Então, o tempo de validade tem. Existe tempo de validade ali. E aí foi indo o outro. E, Ai, meu Deus. aí eu vou ter que arranjar agora um lugar para trabalhar. E aí comecei a me apresentar para outras pessoas em clínicas e tudo mais. E aí consegui ofertas e comecei a trabalhar em outros lugares. E aí eu posso dizer que foi bom. Algumas pessoas que eu conheci, teve uma pessoa que eu não conheci, que eu conheci britânica que, pô, tipo, deu a louca quando eu disse que ia sair de Warwick. Literalmente como é que é? Cancelou. Mulher ficou indignada, porque eu dizia assim, eu tava num ponto que eu dizia, Ivanzinho, eu tava dando aula no estúdio, às vezes era pra ganhar, tipo, 25, 30 pounds, pra dar aula em grupo, Uhum. tá? É o mais ou menos que eles pagam. E eu tinha minhas aulas online, não precisaria necessariamente ir lá, mas eu disse assim, ó, se eu vou ir para dar aula para uma pessoa, eu acho que tem que ser cobrado particular, porque a pessoa tá saindo Isso na sim, vantagem também. isso E sim. tu como dono do estúdio tá perdendo, porque tu tá dando tipo a aula de particular por 15, 10 É pounds isso, né? É isso, para sim, é ela. verdade. Aí quando eu disse isso, a pessoa ficou louca comigo e aí eu já vi que ia rolar problema. Quando eu disse daí que eu ia sair ainda de Warwick, aí me cancelou. Aí, Foi o drama. aí foi o drama. Aí eu tentei até reatar, assim, porque eu achei que a parceria foi legal, mas Uhum. não rolou da parte dela. Então, também, eu não vou dizer que também eu sou muito fácil para quando tem que depender de dar aula para. Eu sou assim, tipo, não, vamos fazer assim. É, mas às vezes quando eu vejo assim, depende muito da pessoa, eu sou muito flexível também. Tipo, tenho casos de clientes que eu recebo e às vezes eu deixo assim Uhum. vir e me pagam quando podem, né? Porque eu sei Claro, que eu já tive bem, eu acredito que posso estar bem de novo. sim. Só que, pá, eu sei que tô tomando bastante tempo aí. Mas daí de Warwick a gente decidiu vir pra onde a gente tá hoje. Você tá em um lugar muito lindo pra não dizer o contrário, né? Nem me fala, nem me fala. Porque, olha, eu fiz aplicação para a Universidade de Liverpool
Uhum, ah, e para essa universidade de Hull. E eu estava pensando em fazer ilustração médica também, mas aí era uma pós-graduação pela King's College. uhum, E, a, e aí eu peguei. A Hull ainda era a prioridade, porque eu pensei assim, anatomia, eu posso trabalhar dando aula na universidade, eu já conheço o tópico. E aí recebi a oferta. E aí eu conversei com minha esposa e a gente pegou. E ela também já estava de saco cheio de onde ela trabalhava, porque ela não estava uhum. ganhando bem. E aí a gente pegou, vamos pra Hull então. Aí ela veio para conhecer as áreas ao redor. Ela gostou mais de Beverly. Não sei se você teve a oportunidade de Eu conhecer não tive, Beverly. não. Eu conheci muito bem Hull, que é de verdade, se você diz com um sotaque brasileiro, rola, é próprio um rola, né? É próprio um buraco. É, De é, quanto é feio. é bem isso. Mas Beverly é bem bonitinha, assim, é bem parecido com Warwick. Ah, tá. Só que a gente veio para ela veio também para Cottingham, onde ela conseguiu uma Uhum, casa com um valor mais acessível. Ela viu algumas casas, na verdade não tinha conseguido nada, e já estava no período assim de que eu tinha que dar o endereço, fazer toda a documentação uhum, para mandar para a universidade. Aí eu peguei assim, tá, vou olhar uma casa online e vamos ver o que vai dar. Aí eu pedi para fazer uma visita online na casa, o cara me mostrou, vi aqui a casa, gostei, essa casa aqui. E aqui a gente está hoje. Uma casa de 3 dormitórios, 2 banheiros, aluguel de 970 Ai, pounds. que é bom. Tá bom, mas o câncil de Mas 190, a luz de quase 300 pounds. e o gás, Não, e não. isso, e o É, transporte. não, ainda tem o transporte ainda. O transporte é mais caro, por incrível que pareça, do que Londres. É, mas É, posso só imaginar, porque eu nunca entendi essa é, coisa da Inglaterra, que o transporte são tão caros. Para pegar um é, trem para ir de Londres para Manchester, para onde você paga uma fortuna. É uma coisa paga, muito cara. paga. É, não. Primeira coisa, assim, eu tinha visto o vídeo dela em Hull, da minha esposa. E aí eu não conhecia Hull. Cheguei no primeiro dia aqui primeiro eu vim com meus filhos, porque minha esposa disse que ia limpar todo o apartamento para entregar Uhum. impecável pro landlord e tentar recuperar todo o dinheiro do que a gente dá Depósito do é, seu. o depósito. E aí eu cheguei, a primeira coisa que eu cheguei na estação de Hull, eu peguei e disse assim, já vamos direto para casa, nem quero ficar aqui, já não gostei. E aí eu com as crianças fomos primeiro para a agência, pegamos as chaves e depois viemos para casa. Quando chegamos aqui nessa casa, a casa é uma casa nova, ela tem 2 anos. Uhum. Só que o landlord é um indiano, ele não, ele comprou a casa sem ver a casa também. E Ah, assim muito como eu bem. aluguei sem vir aqui ver, ele comprou sem ver. E ele não limpou a casa, não tinha limpado nada da casa. Eu cheguei aqui, tinha gordura, tinha um monte de cabelo dentro do refrigerador. Ai, meu Deus, dentro do refrigerador? Fazendo o quê? Uhum. Pois é, depois eu fui ver atrás das portas tinha a marca de garra. Eu acho que ele tinha um cachorro, o antigo dono que vendeu pro landlord tinha Ah, cachorro. E sei lá, de vez em quando o cachorro de certo brincava, o cara não limpava a casa, porque a casa estava bem suja e muito cabelo de cachorro por tudo que era lugar. ai, meu Deus. Bom, a gente pegou e eu fiquei pé da vida, né? Porque eu já estava cansado ainda Claro, de ter que fazer uma imagino. viagem de Isso. 5 horas. A minha filha fez 5 horas de tipo vomiting during the travel. Ah, E aí pobrezinha. bom, não, e aí chegamos aqui, ainda teve mais essa situação. Aí minha esposa, depois de 3 dias limpando o apartamento, que era um apartamento grande, veio pra cá e depois ainda o landlord tirou, tipo, 500, não, tirou 50% do que é do depósito, do nosso valor. E eu fiquei pé da vida. Porque, na verdade, a gente passou. Isso é uma coisa, não sei se provavelmente alguns outros brasileiros que moram aqui passaram em situações similares, ou pessoas que pensam que vão vir para cá e vai ser maravilha. Eu passei 1 mês ou 2 meses sem máquina de lavar roupa nesse apartamento, porque a máquina tinha queimado e o landlord não estava lá e foi na época do Natal. Então aquele monte de roupa suja acumulando e a gente tentando dar um jeito de lavar, às vezes no chuveiro durante o inverno ainda, porque é dezembro, Claro, né? claro, E não tinha como secar porque não tinha secadora. claro. E aí foi um estresse. E aí no final ainda parece que a gente foi ocupado na situação, deu a sensação, né? Porque Deus.
é normal, tipo, um equipamento estragar depois de 2, 3 anos, tu tem que trocar, né? Mas, Claro, claro. bom, a gente veio pra cá, estamos morando em Tottenham, que é uma cidade vizinha a Hull, e aqui realmente é onde vamos dizer assim, eu tô voltando meio que a estaca zero, literalmente, né? Porque eu pensei que a gente ia conseguir promover o nosso business aqui, porque não existe Pilates, não existe Uhum, acupuntura na área, com equipamentos. uhum. Só que o pessoal é muito fechado, eles são muito assim fechados com gente de fora. Imagino. Daí, aí, porque é uma vila antiga, então eles não são assim muito amigáveis, tanto que as pessoas que a gente fez mais amizade, por incrível que pareça, foram pessoas, muitos africanos moram aqui, então tenho uma Uhum, amizade assim com alguns africanos. Tenho com a minha esposa com tailandesa, com filipino, uhum. que a gente nunca fez amizade com essas pessoas assim, mas aqui acabou se tornando mais porque o pessoal daqui ele é o mais resistente. E o pouco da comunidade brasileira que tem aqui, não sei, eles não interagem. Tanto que eu resolvi criar um WhatsApp só para um grupo de brasileiros na área de East Sim, Yorkshire. E por enquanto o grupo é formado pelo incrível número de 2 pessoas, duas eu e minha esposa. pessoas. Eu e minha esposa. Mas é Então, demais isso, porque tem ah, brasileiros na Inglaterra, porque eu conheci brasileiros, mas também tem sempre aquela coisa de sou brasileiro e não quero ser brasileiro, que é sempre assim, tem, né? Ainda tem. mais na Inglaterra, porque está na Inglaterra, então sou brasileiro, Sim, mas não sou brasileiro. Porque tem também, se muita. você me pode dizer se a tua experiência foi assim também, para entrar dentro da cultura inglesa, você tem Uhum, que ficar um pouco inglês. Então você para de tem, ser passional, você para de dar gargalhada à boca aberta, você para com uhum, todas as coisas lindas do brasileiro e fica um pouco friozinho, né? Porque é. senão os ingleses olham para você ou te chamam de maluco, ou se não diz, quando eles dizem sempre lovely, ou lovely quer dizer que eles estão ali dizendo, olha, é melhor que você vai fora, porque senão eu não quero aqui. Amazing, que é assim, Aham, não, todas aquelas palavras que eles usam, que é um modo de dizer, me deixa em paz, porque eu não quero você perto de mim. É uhum, assim, não? uhum. É bem assim, é bem assim. A, a, a coisa assim, se tu quer fazer parte do grupo de ingleses, tu vai ter que ter, meio que eliminar um pouco daquelas tuas raízes. Uhum, Ou tentar, não eliminar, mas vamos dizer assim, abafar um pouco daquilo que tu é no teu, por natureza. Todo mundo é brasileiro, vamos dizer, o brasileiro que veio do Brasil não vai deixar de ser brasileiro. claro. Ele vai ter o jeitinho dele, o jeitinho de se comunicar. Pode ser que ele seja às vezes um pouco mais frio, dependendo de onde ele veio, vamos dizer assim, sul, mais uma região fria, uma origem mais Uhum, alemã, sei lá. sim. Mas mas no geral, tu vai ter que pegar e meio que te inserir nesse grupo. Eu particularmente, eu tô na universidade, eu vejo assim que às vezes eu faço brincadeiras e eu rio sozinho, porque às vezes eu rio das minhas próprias piadas, porque não tem ninguém para rir junto comigo. Olha o Só, professor só, doido! eu acho que o pessoal tá pensando isso, geralmente. Tem uma amiga minha africana que ela se diverte. Mas eu aí, de novo, eu acho que vem por causa da coisa do calor, É né? verdade. Também, né? E, 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 e aqui, olha, é um lugar que eu não recomendo o pessoal literalmente vir para essa área aqui, Uhum, né? A não ser que tu tenha, tipo, super negócio, tu tenha um negócio que se sustente de outro lugar, uhum, ah, e tu não dependa, porque aqui é uma parte mais difícil, em Hull. Em Londres, tu ainda é capaz de dar sorte de arranjar algumas pessoas para te ajudar, mas também não. Tem que ser realista. Assim como tem gente que vai querer te ajudar, tem muito mais ainda querendo te passar a perna. E, isso sim. a, e, e, e quanto mais fora de Londres, porque Londres ainda tem a vantagem de ser multicultural, tem Uhum, gente de todas as partes do mundo. Fora de Londres já começa a ficar bem mais restrito. E aí tu vê a realidade mesmo. E do que é ser um brasileiro na Europa.
porque estando lá no meio dos teus, dizendo eu tô vivendo uma vida, não tem problema nenhum, mas tu tá lá, tipo, 60% do teu dia é com brasileiros, né? Hum, 70%, 80% do teu dia é com brasileiros. E aí, quando tu começa a viver num lugar onde tu é um, um grão de feijão no meio de um monte de arroz ali, né? sim, 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 Aí, sim. Hum. é. Mas Hall é uma cidade feia. ai, É uma não, não me cidade diga feia. não. Olha, eu tinha um namorado do tempo que era de Hull, que ele Aham. estudava na sociologia em Hull. Eu fiquei apavorado daquele lugar ali, porque eu estava muito habituado em Londres, né? Você Uhum. sabe, e também em Londres a gente tem que dizer que tem lugares e lugares em Londres, não? No meu período Ah. era East London, não? Então era Uhum. oeste de Londres, era o lugar mais de festa, essas coisas. Quando eu cheguei em Uhum. Hull, eu fiquei olhando para ele e dizia, mas isso não é normal, porque não era de verdade. Também tem que dizer que mais você vai para o norte, mais a temperatura e o tempo fica mais feinho, né? É. Ainda mais é super industrial, porque era super Uhum. industrial. Tem muito, como se diz, tem muitas pessoas pobres que vivem de benefit. Se eu não me lembro errado, mas pode ser, eu penso que aquela parte foi aquela que quando teve o voto do Brexit, tinha um maior número de pessoas que votaram para sair da Europa. De Porque Hall? de Hull, sim, porque como você bem sabe, Hull é cheio de pessoas da Polônia. E Uhum. os Uhum. ingleses não gostam das pessoas de Polônia, porque todo aquilo que foi feito naquele momento da Brexit e tudo assim, eles fizeram porque não queria mais imigração da parte da este da Europa. Entende? Não era do resto do mundo, porque não Uhum. era isso, era para o oeste da Europa, porque os ingleses diziam, eles vêm aqui e me vão roubar o trabalho. E ainda mais na tua Uhum. área, onde é cheio de pessoa da este da Europa, imagina os ingleses ali quando teve a oportunidade de dizer, vamos embora para deixarmos a Europa, vamos votar sim, Uhum. vamos deixar sim. Porque tem muita situação de racismo e xenofobia naquela área Sim. ali. Sim, sim. Pô, assino embaixo em tudo que tu falou. O que tu pegou e comentou agora, não sei se tu ouviu falar dos últimos protestos que tiveram Sim, nas sim, últimas semanas aqui, sim, porque teve um caso de duas meninas que foram, não, foi mais de duas, eu acho, três meninas que foram assassinadas no Sul, e aí sim, começaram a se espalhar um tudo. protesto em toda a UK, mas aqui em Hull foi um dos grandes, e o pessoal literalmente destruiu lojas, roubavam sapatos, teve um protesto enorme aqui. O Imagina. pessoal, assim, tu vê no TikTok mesmo. Sim, 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 sim. Poder ver lá todo o pessoal gravando na hora na rua. E isso que tu falou desse racismo, eu tenho essa sensação, assim, principalmente quando às vezes eu tento divulgar o tipo de serviço que eu faço nos grupos daqui. Não, é difícil encontrar gente que as pessoas que estão vindo hoje para ter tratamento aqui comigo, só tenho, na verdade, uma pessoa tratamento, o resto ainda continua sendo aula online, Uhum. com pessoas de Londres, Wales, Suíça. Mas as pessoas que vêm aqui, a única pessoa, ela não, ela é fora dessa área e ela já morou na Espanha. Então, as pessoas que Então, geralmente têm mais mente aberta são aquelas que já que já moraram vim fora. fora, claro, claro, Uhum. claro. Mas aqui, Raul, eu acho é bem isso que tu comentou mesmo. Eu acho que tem uma segregação assim um pouquinho mais pesada. Tipo, tu não, como é que é? E até mesmo em inglês, meu filho falava inglês, é, fala inglês bem. Fez ali, iniciou a educação dele em Londres, Uhum. em Warwickshire. Ele nos 2 anos que a gente ficou lá, ele foi o primeiro aluno da turma, nos 2 anos. E aqui ele foi o primeiro aluno da turma em Cottingham no primeiro ano. Só que toda hora estão batendo na tecla que o inglês dele não é Imagino. inglês, é um inglês parece americanizado. E, tipo, eu olho pra ele assim, tipo, às vezes eu quero aprender com ele, né? Como é que Claro, pronuncia, mas, mas eu não sei, é complicado. é Tem algumas coisas que complicado, né? é. Não é mil maravilhas, assim. A vida na Europa tem muito disso, né? E outra, quando tu precisa.
daquele apoio, às vezes aquele suporte familiar, tu não tem, né? Porque tu tá aqui, ou tu tá. Bom, eu tô com a minha esposa, meus filhos, mas é nós por nós e Eu era isso, né? entendo. Então é complicado assim, se uma pessoa tomar a decisão de vir morar para a Europa, hoje a Europa, aí complementando algumas coisas que tu falou, hoje eu acho, e também linkado com o objetivo que a gente fez a gente sair do Brasil, que foi a violência, eu acho que tá se tornando bem mais violento, com ataques assim, muitos, como tu falou, por racismo, Sim, por né? racismo, é verdade. Por racismo. Se você pudesse retornar atrás 7 anos faz, você fazia a Uhum. mesma coisa que você fez? Ou ia trocar alguma coisa? Eu acho que eu trocaria alguma coisa, para ser sincero. Eu ainda tenho um sentimento, mas de novo, é um sentimento de turista, praticamente. 3 meses na Itália não é nada. Então, eu gostei da Itália nesses 3 meses, mas eu tô consciente que isso não é nada para dizer assim, Itália é um dos melhores lugares para morar no mundo, Claro, né? claro. E aí Claro que não. Não venha não, tu fica tá, ali. tá bom. Eu não posso falar também, tem que cuidar. Bom, mas olha, eu acho que eu teria escolhido ficar na Itália por um pouco mais de tempo, para Uhum. ter pelo menos a experiência. Eu não posso negar que vir para cá tem todos os contras, mas uma coisa que me ajudou foi aperfeiçoar o inglês e, de novo, me reencontrar em uma coisa que eu gostava no Brasil, que era desenhar. E, Você desenha é, bem, é? obrigado. Você e teu Ainda tô. filho, eu não sei nem dizer, porque é uma Ele vai ser bem melhor. coisa. É, pegou do Eu acho que ele pai. vai. Aham. Meu cunhado, ele trabalha com moda. Ele é formado em moda também. Ele faz desenho, Imagina! croquis. Aham. Ai, É. meu E Deus. não, tem uma coisinha da família da minha esposa também. Mas nesse ponto eu acho que me ajudou, porque material de desenho aqui é muito mais barato do que no Brasil. Me ajudou com o inglês. Sim, E me ajudou também, eu acho que se eu não fosse pensar a partir de agora, se eu pensar só a partir de antes, talvez ficaria um pouco mais na Itália mesmo. Mas refletindo hoje, às vezes tem algumas coisas assim que, pô, tive a oportunidade. A situação aqui onde eu tô em Hull não é a melhor, não, definitivamente, da minha situação aqui em UK. Mas agora eu tive a oportunidade de conhecer através de algumas ferramentas, estou tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas, conversar mais em português, porque às vezes eu vou te dizer, me dá saudade de falar em português, eu só falo com minha esposa, é muito bom. Ela fala com a mãe dela, com os irmãos que moram uhum, aqui, mas eu não falo muito com eles, porque, de novo, é coisa de família, claro. né? Os dramas de família, dramas familiares. Acontece com qualquer família. Mas a gente conversa, e mas eu sinto saudade de conversar em português, assim, e falar português, e falar contigo, falar com outras pessoas, tem sido super bom. Eu acho que nesse sentido, assim, também me faz pensar, mas eu não gosto de ramo. Eu não gosto de ramo. Não, não, mas eu entendo muito Com- bem, eu entendo muito bem, porque é uma cidade bem. Eu penso que não se pode dar um nome para aquela cidade, porque de verdade, quando você já chega com o trem, com aquele ponte horrível, naquele rio que não é nem preto, não é nem marrom, não se sabe de que cor é, Que ainda mais isso? que eu cheguei com chuva, olha que foi de verdade, eu disse, vou morrer Nossa! aqui, vou morrer aqui. Vamos aqui. E ainda tive a cara de dizer, vamos sair a dançar? Eu não te digo. Ele parou porque eu não te digo, porque foi uma experiência, eu penso, foi surreal. Sabe quando Sim. você vê na televisão aqueles filmes que os aliens pegam você, colocam na astronave, depois você retorna e diz, foi assim pra mim. Eu acho que eu fui lá, entende? Me Aham. colocaram embaixo e eu falava com as pessoas, não, é de verdade, você não pode entender. E as pessoas me ficavam olhando, mas não é possível. Não, meu amor, é possível sim. Vai pra Rome Tá. e vê como é a Aí tu vai ter. situação. E vê como é a É situação. bem isso. É Então, bem eu isso tô aqui mesmo. porque eu penso que as pessoas que vão olhar o vídeo tá dizendo, mas o que que o Ivanzinho tá olhando? Mas eu tenho aqui os livros das perguntas. Eu tenho as últimas duas perguntas para você, tá? Tá legal. Essa pergunta vai ser um pouquinho mais. A gente vamos fazer esse joguinho, tá? Então,
A gente vamos retornar juntos no dia que você pegou o avião com tua mulher, tua esposa, teus 2 filhos. Só que eu vou ser você e você vai ser eu, tá? Olha que Aham. fortuna, já com filho. Uhum. Você tá no mesmo avião, me tá olhando, tá vendo a situação, tá escutando também os Aham. discursos, né? Porque a gente gosta de escutar de fofoca, a gente ama fofoca nos brasileiros, né? Aham. Você senta perto de mim e você quer dar uma mensagem para mim de ajuda, de força, de esclarecimento, de qualquer coisa. Qual seria a Uhum. mensagem? Eu acho que seria tipo, aproveite o momento, mas não se deixe iludir pelo que você está vendo. Tente experienciar o máximo possível para entender onde você está pisando. Eu Acho gostei. que. Eu acho que é muito bonito, né? Você pensa que se uma Ah, pessoa. Bora, vamos trocar. Não quero filho, não. Fica com uhum. você. Então. Tá bom. Já tem teus gatinhos de filhos. Ah, os gatos também. Já tenho 3 gatos, tá bom. Você pensa que uma mensagem assim, se você tivesse tido aquela oportunidade, ah, ia ser uma mensagem boa para você? Eu acho, eu acho. Eu gosto de ouvir assim a experiência das pessoas. Eu particularmente acho que é válido, porque embora possa ser que a gente tenha experiências diferentes, Uhum. é bom, é bom entender um pouco do que cada pessoa está vivendo, né? Porque pode ser que eu viva a mesma situação também. Por que não, né? A gente não tá livre de viver uma coisa diferente do que você tá observando. Por isso que eu acho que o que tu tá fazendo aqui é super importante também. Chamando as Obrigado. pessoas. Uhum. Última pergunta. Valeu a pena vir para a Europa? Olha, valeu a pena para aprender o inglês. É, mas eu sinto saudade de algumas coisas no Brasil. Não vou negar que eu não sinto. Eu sinto saudade de algumas coisas do Brasil. Mas ao mesmo tempo não sei se eu voltaria. Não sei se eu me habituaria de novo ao Brasil. Hum. Tenho, eu tenho essa sensação, às vezes, que é, uma das coisas que me fez ah, ah, assim aceitar o momento assim que a gente está vivendo aqui na Europa. Eu não sei se a gente vai ficar na Inglaterra por toda a vida. Eu acho que não. Mas foi a questão de poder sair na rua e parece que desligar aquele sensor de alerta que tu Alerta. caminha no Brasil. Hum. Pelo menos onde eu morava, eu estava sempre assim em estado de alerta. Parece que Claro, alguém ia me assaltar a qualquer momento. claro. E aqui eu não tenho tanto quando eu cheguei, na verdade, eu me senti mais. Eu posso Leve. usar meu telefone na rua, tranquilo. É. Bem. Não sei se eu Então, respondi. Léo, você respondeu muito bem. Você respondeu com a tua experiência, né? Foi sua verdade. Ok, obrigado. Então, Léo, se as pessoas, ou as pessoas que estão escutando esse programa, quer te contatar, quer saber o que que você faz, quer ver como você desenha em modo maravilhoso, aonde eles te podem Aham. te achar? Bom, eu tenho duas mídias sociais. Eu posso falar o nome das mídias aqui, né? Não tem Claro problema que que nem no outro, né? pode. Não, não, não. Aqui pode Ok, tudo. beleza. Então eu tenho um website que ele tá para mudar o nome, mas vai ser divulgado dentro do website o nome da nova Uhum. empresa, que é Soma in Motion. Em inglês, Soma in Motion, inmotion.co.uk. Nesse site tem um pouco sobre a nossa história de trabalho, e-mail para contato, mas também tem o meu Instagram, que é Lil Anatomy in Focus, e tem o TikTok, que é Lil Anatomy in Focus. Ultimamente eu tô um TikToker. Só uso essa ferramenta. É bonito Ai, dizer, não? Eu vejo a nova ai. geração que dizia há 2, 3 anos, eu sou TikTok. Agora dizer, não, eu sou também, querido, eu sou Eu também. só também, tá? Não tô atrasado. Tô aí. Tô me atualizando. Leo, olha, de verdade, muito obrigado por ter vindo aqui comigo.
ter compartilhado a tua experiência, que eu acho que foi de verdade. Sabe, eu posso só falar do meu período de quando eu fui morar em Londres, que morei de 25 até 30 anos, da dificuldade que eu tive, entende? Mas eu não posso de verdade entender, porque quando eu cheguei aqui na Itália, na Europa, eu tinha 10 anos, eu não posso entender uma pessoa adulta que deixa o Brasil, vem para Exato. cá e faz uma experiência e passa por muitas coisas e eu penso que a coisa bonita foi que você chegou, mas fez de tudo para ser a pessoa que você é no dia de hoje e você está Hum, dando uma possibilidade para as pessoas que estão escutando. Então, se vocês querem vir aqui para a Europa, você vê, não é tudo, em italiano a gente diz, não é tudo rosas e flores, entende? uhum, Não é tudo ouro, mas a oportunidade de poder fazer aquilo que a gente gosta tem. Então, muito, sim. muito obrigado de compartilhar a tua história. Eu agradeço tua sensibilidade também por ver dessa forma, né? Convidar pessoas sabendo que tu teve uma experiência numa idade e as pessoas têm outras experiências também. E também a poder apresentar um pouco da realidade, porque, como tu disse, nem tudo são flores. E a realidade é essa, pessoal. Nem tudo são flores. Tem que vai batalhar, vai chorar. Nossa, chorei bastante. Continuo às vezes chorando, para ser sincero, não vou negar. Ah, ainda mais quando você não é, não tem, não inicia no ambiente onde você está. Você já vem com um certo condicionamento de outro lugar, né? Isso. Que no caso, né, Brasil. Mas é isso aí. Eu sou feliz também por ser brasileiro. Não nego a brasileirada que vive em mim. Então, muito obrigado e para todas as pessoas que estão escutando e também vendo a gente, porque esse episódio vai ficar no YouTube. Muito obrigado, mas fica ali porque eu tenho uma outra coisa para dizer para você, tá? Obrigado, Leo. Obrigado. Você é brasileiro e quer vir aqui comigo falar da tua experiência de vida na Europa? Quer? Se você está interessado, me mande uma mail a borapraeuropashow@gmail.com e seja bem-vindo. Você vai morrer.